Vamos lá, meu povo. Aqui é o professor Douglas. A gente está fazendo aqui um curso de ética. Eu falo curso porque assim as nossas aulas estão tendo uma sequência bacana até o final dessas aulas, tá? Até o final dessas horas aí, você vai estar aí preparado para qualquer prova de concurso no campo da ética. Beleza? A gente já viu conceituação de ética, moral, valor moral, caráter, senso moral, consciência moral, o que é um juízo de fato, o que é um juízo de valor, como que os juízos de valor se dividem em juízos de gosto e princípios éticos, juízos éticos, e como que se fundamenta, como que se relaciona isso nos três campos, né? Indivíduo, coletivo, sociedade. Vimos a dimensão que a ética tem, a dimensão e o campo que a moral tem. E vimos o campo mais íntimo do valor moral ou caráter. A relação entre etiqueta e ética, principalmente ética do trabalho. Terminamos aí com alguns exercícios, fazendo uma revisão, mostrando a relação de moral com leis jurídicas, tá? A gente já viu tudo isso. Se você chegou até aqui, você prestou atenção no resto do curso, você já entendeu bastante coisa de ética, tá? Bastante coisa, já dá para você se safar aí em muitas provas. Só que assim, antes da gente entrar agora em regras deontológicas e pragmatismo, utilitarismo, em campos da ética em si, eu acho que é bem mais interessante a gente gastar um tempo com história da filosofia da ética. Vamos saber como a ética surgiu. Quais são os primeiros filósofos éticos, a história inteira da ética, tá? Isso é um curso muito bacana porque eu digo para vocês, olha, filosofia em si já é uma disciplina que ela tem um sabor diferente, né? Ela tem esse sabor diferente porque ela trabalha com esse sentido de curiosidade, espanto que a gente tem. Eu falo sempre que fazer um curso de história é muito bacana porque você entende como aconteceu, né, todas as coisas até chegar ao que a gente vive hoje. Mas fazer um curso de história da filosofia é entender o que está por trás dos fatos, cara. Entender os caras que pensaram e foram os motores das grandes revoluções, das grandes mudanças. E fazer um curso de história da filosofia da ética é mais que isso. Você lembra o que estuda ética? Você lembra? Ética estuda pessoas, ações? Não. Estuda o quê? Valores. Valores e princípios que estão por trás da ação. Agora imagina, cara, imagina você estudar a história da ética e entender, de verdade, entender o que está por trás da ação, ou melhor, o que está por trás dos valores por trás da ação. Você vai entender como os gregos viam o mundo e como que eram os valores dos gregos. É isso que a gente vai falar aqui. Como que teve um choque entre a Grécia e o cristianismo. O cristianismo, cara, trouxe uma nova visão de ética, de virtude, de moral. A gente vai entender essa transição, tá? Depois vamos entender o antropomorfismo da período moderno e aí o utilitarismo, pragmatismo, vamos entender um pouquinho a revolução que o Kant vai fazer. E aí sim, com a ética deontológica do Kant, a gente vai falar de regras deontológicas, é um termo kantiano, tá bom? Então assim, é uma viagem que a gente vai fazer agora. Uma viagem em todo sentido, mas é uma viagem principalmente na história da filosofia. Uma parte até mais lúdica. Às vezes aqui você não vai ver agora nessa parte tantos exercícios de filosofia e ética, tiradas de prova. Não é isso, tá? Porque agora é uma questão mais histórica que vai te dar essa base. Para você que gosta de direito, mais ainda, cara, que a gente vai falar bastante do que fundamentou o direito. Para você que gosta dessa parte jurídica, para você que gosta de filosofia, vai ser assim, ó, uma coisa muito boa, muito prazerosa de se acompanhar, tá? Prometo para vocês uma aulinha bacana aqui nas próximas horas, próximas aulas que a gente vai estudar a história da ética. Então, divididas aqui, ó, primeiro momento a gente vai falar de ética grega, tá? Como que os gregos pensavam os valores e os princípios. Depois a gente vai ter cristã, ética cristã.
e ética moderna e contemporânea. Quando eu falo de ética moderna, chegando até Kant, já está ótimo. E depois disso vamos falar um pouquinho de regras deontológicas e beleza, nosso aí tá prontinho. Você vai estar com o conteúdo na ponta da língua, cara, te prometo. Só que, claro, eu exijo aqui a sua atenção. Você tem que me dar atenção. De verdade, eu já falei para você, vou repetir. Aula de filosofia e ainda mais de ética, cara, não dá no decoreba. Você tem que internalizar, sabe? Você tem que internalizar o conhecimento. Como que é internalizar? Quando você já sabe, de certa maneira você sabe a prática disso. Você sabe mais ou menos como funciona a prática disso. Então, assim, quando o conhecimento está internalizado, você não se trata de uma decoreba, uma prova. Não, você pegou a coisa, cara. Você teve o feeling da coisa. Você pegou e aí só basta aparecer a situação que você resolve. Essa é a ideia, tá? Até o final você ter esse curso de História da Ética aí para você encarar qualquer concurso público que caia temas ligados à ética. Entender de uma vez por todas o que é ética. Entender já, lembrando que a gente já falou aqui. Vamos lá. Tudo que a gente falou aqui, né, ética, moral, valor moral, isso aí foi construído lá no final do século XIX, que isso realmente vai tomar esse corpo que a gente tem aqui, e eu dei esse mastigado para vocês, isso, sabe? No século lá XIX, final do século XIX, mas agora a gente vai começar do começo, cara. Aqui não tem nada pronto, os primeiros filósofos, as primeiras civilizações, beleza? Vamos falar de ética grega, que é a aula de hoje. Ética grega. Eu preciso que você entenda uma coisa, cara. Não tem como você entender filosofia grega sem antes você pensar um pouquinho como pensavam os gregos. Olhar o mundo como os gregos olham o mundo, tá? Um grego, ele tinha uma visão muito diferente de você, que provavelmente tem uma visão mais cristã, como todos os ocidentais em geral. O grego, ele tinha uma noção de bem, certo e errado muito diferente. Então, com isso, uma visão ética muito diferente. Ele tinha uma visão de mundo diferente. Um mundo para o grego era uma outra coisa. A relação que o grego tinha com a mitologia, com as coisas em geral, né? Então, assim, a gente tem que se transportar um pouquinho. Como que um grego via o mundo. É muito diferente do que a gente, do que nós vemos. Vamos começar aí falando de filosofia, ou melhor, falando de mitologia e ética. Acho que não tem uma outra maneira de falar, senão através da relação entre mitologia e ética. Tá? A gente tem que falar um pouquinho, então, do que é o mito. O que é o mito? O que é o mito? Aqui nós temos a imagem do Narciso, né, um mito muito conhecido aí. O que é um mito? É muito comum você ouvir falar que o mito ele é uma coisa, hoje em dia mesmo, uma coisa mentirosa. Hoje em dia essa palavra ganhou sinônimo de mentira, né? Um amigo seu fala assim, lá onde minha avó mora tem até, lá tem até lobisomem, de tão interior que é. Fala, não, lobisomem não, né, cara? Lobisomem, isso aí é mito. O que você quer dizer quando você fala isso é mito? Você está falando que isso é mentira. A gente usa a palavra mito como sinônimo de mentira. Tá? Então, assim, eles acreditavam, os gregos eram muito trouxa, professor. Eles acreditavam, por exemplo, que, não sei, que está chovendo porque uma deusa está chorando. A deusa chora e por isso chove. E aí, então, você vê como que os gregos tinham um pensamento primitivo. E aí vem sempre uma pessoa e diz, e aí veio, o professor de filosofia chega para você às vezes e diz, e veio a filosofia e resgatou a humanidade do mito. Não, tá? Só para ser breve assim, olha, o mito não é uma mentira, não é nada disso. O que é o mito? O mito revela como o homem não pensa o mundo, mas como o homem sente o mundo, cara. Vou dar um exemplo para vocês. Imagina o seguinte, estão voltando muito no tempo aí, tá? Antes até da Grécia Antiga. Imagine um homem das cavernas. O cara, toda noite, durante toda a sua vida, ele ficou dentro de uma caverna à noite. Durante o dia ele saía, não estou falando do mito da caverna de Platão não, tá? Vamos lá. O cara ficava durante o dia na caça, fora da caverna, caçando. Quando chegava à noite, começava a escurecer, ele ia para a caverna dele, porque era perigoso, beleza?
E aí com 20 e poucos anos de idade acontece alguma coisa na caverna, um animal entra e esse cara no meio da noite sai. Pela primeira vez, cara. Ele sai da caverna. Esse cara pela primeira vez ele vai olhar para o céu e ele vai olhar além das estrelas, ele vai olhar a lua pela primeira vez, cara. Qual você acha que seria a relação dele com a lua? Ele vai olhar aquilo lá, ele pode pensar, nossa, vai cair esse negócio na minha cabeça, meu Deus, essa bola aí. E depois de um tempo ele fala, não vai cair. Peraí, essa bola, cara, nossa, ela parece um pouco com o quê? Com o que tem de dia, que é o sol. Deve ser irmão do sol ou irmã. É bonita, ela está iluminando a noite, deve estar me protegendo. Deve ser uma deusa. Você vê que quando ele fala é uma deusa, a lua é uma deusa, ele não está explicando a lua. O mito ele não quer explicar as coisas. Tá? Ele não está explicando o que é a lua. Esse cara está, na verdade, através do mito, entenda, acompanha aqui, ó, ele está mostrando como ele sente a lua. Você está entendendo, cara? O que é o mito? O mito ele revela uma coisa muito profunda do ser humano. Por isso que o mito é fantástico. Se eu começar a contar mitologia aqui, eu garanto que por mais que você tenha coisas para fazer, você vai querer ouvir. Essas histórias são muito legais e nos tocam. Sabe por quê? Porque a mitologia, quando ela realmente é um mito, quando ela fala de algo profundo, ela está falando de como o homem sente o mundo. E você entende, cara, isso fascina a gente, entende? Então, assim, o mito ele é fantástico. Não entenda o mito de maneira nenhuma como uma coisa ultrapassada, beleza? E o mito é, sim, a primeira relação do homem com o mundo. Tem racionalidade no mito? Existe racionalidade, mas o mito não é um paradigma racional, não é um parâmetro racional, beleza? Então, a gente pode dizer que a primeiríssima maneira que o homem aprendeu a se relacionar com o mundo foi através da mitologia. E a gente encontra ética na mitologia? Encontra. Para falar, né, eu peguei um poeminha do Fernando Pessoa aqui, que ele diz assim, ó, o mito é o nada que é tudo. O mesmo sol que abre o céu é um mito brilhante e mudo, o corpo morto de Deus, vivo e desnudo. O que ele está dizendo aqui? O mito é tudo. O mito não tem uma verdade, não é racional, sabe? Ele fala de coisas poéticas, que às vezes não fazem sentido lógico, muito fora da nossa realidade, mas ao mesmo tempo ele revela como o homem sente o mundo. Toda vez que o homem fala do mundo como, esse mundo surgiu quando um demônio criou ele e nos prendeu aqui. O que ele está falando? Ele está falando que ele não se sente em casa nesse mundo, com essa história dele. Você está entendendo? O homem, através do mito, ele mostra, revela, não como ele pensa, mas sim como ele sente o mundo. Por isso que o mito é tão profundo, beleza? Bom, falando um pouquinho, a gente podia falar de vários mitos aqui, não é a hora nem o momento, tá? O mito de Narciso, que a gente tem a imagem aqui, o mito de Prometeu, mito de Perseu e Medusa, o mito de Teseu e o Minotauro, alguns mitos gregos lindíssimos, cara, tá? O mito de Narciso, vê se não tem ética no mito desse. Olha só, o cara que foi criado pelos deuses com uma beleza fantástica, tá? Uma beleza linda. Pela primeira vez, quando ele foi entrar ali, ó, na beira de um lago, ele olhou a própria imagem dele. Ele ficou ali, ó, olhando para aquela imagem dele e ele se achou tão bonito, ele viu a beleza dele que a história conta que ele ficou horas, ele ficou sem comer, ficou fraco, só olhando para a beleza dele. E depois ele tentando se beijar, tentando se encontrar na imagem, pela beleza que ele estava vendo nele mesmo, ele se afoga. Olha um mito desse, cara. Tá falando sobre o quê? Vaidade, né? Vaidade. Você concorda comigo que esse mito tem muito sobre ética? Sobre o que a gente deve fazer, não deve, os valores que estão por trás da nossa ação? É isso aí, cara. Aqui a gente já pode dizer o seguinte. O mito, apesar de um mito não ser uma conduta, uma regra, ele não tem lá reflexões éticas, sabe? O mito não tem os valores corretos, não tem aquilo claro ali, ele revela modelos éticos. Vamos lá? Bom, modelos éticos, cara. O modelo mítico de virtude. Sempre você vai encontrar nos mitos heróis, deuses com atitudes e ações moralmente corretas. São sempre modelos a serem seguidos.
Essa é a ideia. O mito revela para você o que você deve e principalmente o que você não deve fazer, tá? O que você não deve fazer. O mito de Ícaro com as suas asas, a vaidade de Ícaro construindo as suas asas e ele querendo ir muito alto até que, claro, o sol derrete as asas de cera e ele morre. Cuidado com a sua vaidade. Você vê que o mito ele está falando sempre, está dando uma dica de o que não fazer. Mostra uma tragédia quase sempre, né? Um problema que é fruto do egoísmo, vaidade, algum defeito psicológico, algo ligado quase sempre ao egoísmo. O mito tem valores éticos. Talvez, por que a gente está vendo isso? É a primeira aparição da ética. Não é a ética com esse nome, nem nada. Você está entendendo? A gente está bem no começo aqui. A gente está fazendo, cara, uma arqueologia da ética. A gente está realmente analisando onde ela surgiu. O mito já tem questões éticas, tá? O mito tem como que modelo de virtudes a ser seguidas, modelo de ações a serem seguidas e principalmente o que não fazer, beleza? Bom, vamos continuar então. A gente já viu a ética e a mitologia e agora vamos entrar para os filósofos, cara, os pré-socráticos. Quem são os pré-socráticos? Como o próprio nome diz, é aqueles caras que vieram antes de Sócrates. Você vai ver hoje, cara, que Sócrates é o cara na filosofia, tá? Ele é um cara. Sócrates é o divisor de águas e é praticamente o cara que inventou a ética, tá? Sócrates é praticamente o cara que inventou a ética. De verdade, com a vida dele. A gente vai chegar lá. Bom, pré-socráticos. Você vê que Sócrates é um cara tão importante que é antes e depois dele. Os caras nem têm nome, os caras são os pré-socráticos, né? Claro que eles têm nome, mas assim, a gente chama em geral de pré-socráticos. Pré-socráticos são um conjunto de filósofos, aí dentre eles os principais são Tales, Pitágoras, Anaximandro, Protágoras, apesar que Protágoras já é um pouco depois, mas assim, ó, Parmênides, Heráclito, são os grandes pré-socráticos, são os primeiros filósofos, tá? Os primeiros. E o que pensam os primeiros filósofos? Os primeiros filósofos são praticamente físicos, tá? Eles são praticamente físicos, tá? Eles são caras que olhavam para a natureza e eles realmente queriam saber o cosmos. Como que o cosmos se formou, cara? Como e por que esse cosmos se formou? Cosmo, universo, sabe? Por que tá chovendo? Por que chove? Aí imagina que alguém chega e fala assim, ué, chove porque uma deusa tá chorando. Aí o filósofo ele dizia, tá, eu entendo que quando você fala que uma deusa está chorando é porque é assim que a gente sente e tal. Mas por que chove? Não, chove porque uma deusa está chorando. O filósofo vai falar, beleza, cara, mas como que essa deusa chora? Como que faz? A água evapora? Como você está entendendo? Ele vai começar a descobrir como que o universo funciona, cara. Como que o universo funciona. E aí ele tem uma sacada muito legal. Os pré-socráticos, eles são fantásticos, cara. Nessa época, os primeiros filósofos, eles já pensaram o seguinte. Imagine, vamos falar de origem? Eles queriam saber a origem. O arché em grego, tá? Arché. Arché se escreve arché, mas não se lê axé. Não é o axé dos gregos, tá? O arché. Eles queriam saber o arché, que é a mesma coisa dizer que é o princípio único que deu origem ao universo. Eles queriam saber o que deu origem ao universo. Para pensar. Por que eu quero saber a origem do universo? Uma pergunta que a gente se faz até hoje. Por quê? Simples. Se eu souber a origem do universo, cara, eu vou saber do que ele é feito, vou saber quantos anos ele tem, se ele vai acabar ou não, o tamanho dele. Você tá entendendo? Os caras são espertos, velho. Se ele descobrir isso, já descobriu. Se ele descobriu o arché, que é o princípio do universo, já descobriu uma porrada de coisa, né? E aí tem uma questão brilhante aqui, cara. Brilhante mesmo. Que é assim, da onde as coisas vêm? Vamos parar para analisar? Se eu pego, por exemplo, esse copo aqui, ó, de vidro, cara. Da onde esse copo vem? Vidro, que nós temos água, o vidro, no caso do copo. De onde ele vem? Para analisar. Areia, professor, é uma areia. Beleza, então vem da... E a areia veio da onde? Ai, já não sei, professor. De um processo químico. Esse processo químico vem de alguma coisa, não é? Essa química que fez esse processo para criar areia. E aí vai embora, tá?
Se você vê uma cadeira de madeira, eu pergunto para você, da onde veio essa cadeira? Alguém fez ela, mas qual é o material? Qual é a causa dela, né? Madeira. Essa madeira veio da onde? De uma árvore. E a árvore veio da onde? A árvore veio de outra árvore. E essa primeira árvore veio da onde? Segundo a teoria da evolução, ela veio de uma espécie de grama. E aí vai, cara. Se você parar para analisar, tem uma pergunta filosoficamente, você pode achar que a pergunta é besta e que a gente está falando, está viajando. Não, cara. São perguntas que não foram respondidas ainda, tá? Da onde vêm as coisas? Você concorda comigo que parece que tudo tem que ter vindo de uma coisa só? Uma coisa só. Como assim? Simples, ó. A árvore veio da madeira. Madeira veio de uma coisa, veio de outra. O copo veio da areia. Sei lá, o cimento também. E o meu corpo também de células, veio da terra. Parece que tudo caminha para alguma coisa, cara. Se você for voltando, tem que ter a primeira coisa. Você concorda comigo? Uma coisa que deu origem a todas as outras. Tem que ter uma coisa que deu origem a todas as outras coisas. É isso que os caras estão tentando arrumar aqui, tá? O que isso tem a ver com ética, professor? Tem tudo a ver. Os pré-socráticos, a gente vai ver um deles que é um criador da ética, que é o Pitágoras, mas os pré-socráticos em geral, preste atenção, em geral, eles estavam tentando achar o arqué, o princípio único de todas as coisas que existem. E estavam extremamente incomodados com o fato da gente olhar para o mundo e ver coisas demais e não saber de onde a gente vem. Da onde essas coisas vieram. E aí eles vão tentar unir tudo em uma explicação. Uma coisa que explica tudo. Agora fala pra mim. Não sei se você entende o que eu tô dizendo. Assim, olha, o quanto isso é parecido, cara. Muito parecido com o que a gente tem hoje. Quando se trata, por exemplo, de dar uma explicação simples para as coisas. Olha, eu preciso explicar todos os fenômenos de uma maneira simples. Uma explicação. A verdade é que o ser humano tem uma característica, que é sempre simplificar a coisa ao máximo possível para poder transmitir, que é o que eu estou fazendo aqui, simplificando para poder transmitir e aí transformando tudo em uma informação só. Esse incômodo com o plural, tá? Esse incômodo que a gente tem de ver tantas coisas diferentes, não, a gente tem que ter uma explicação que explica tudo. E isso é o começo da explicação científica, filosófica, é o começo do que a gente usa até hoje para base jurídica. Aqui nós temos os primeiros caras tentando explicar tudo através de uma coisa só. Há um incômodo muito grande com a diversidade, tá? Tem muita coisa diferente, né? E a gente nunca gosta disso. Até hoje a gente não gosta disso, tá? Essa diversidade, ela incomoda, é meio preocupante, é muita diversidade, não dá certo. A ética está começando a aparecer aqui com uma tentativa primeira de dissociar essa coisa de ter várias opiniões, várias coisas e conseguir achar um arqué, uma coisa única. Isso é o que a gente vai, isso é o que os primeiros filósofos vão tentar. A gente vai focar agora em um pré-socrático, tá? Em um que é Pitágoras. Pitágoras é um cara fantástico. Poderia ficar horas falando dessa figura que é Pitágoras, tá? O cara é o primeiro cara a inventar música. Ele criou a música, tá? Criou a matemática como a gente conhece. Né? Ele que criou o famoso teorema de Pitágoras. Então, assim, é um cara que tem uma história bacana. Ele era um líder espiritual, não só filosófico, né? Mas assim, por que a gente vai estudar Pitágoras em ética? A gente está falando de história da ética. Pitágoras é o primeiro a tentar separar essência e aparência. Como assim? Olha, o mundo parece uma coisa, mas tem que ter uma essência. Tem que ter uma essência. Algo está por trás da aparência. O que está por trás de tudo? Pitágoras, cara. Pitágoras, nesse sentido, ele é o primeiro a falar que a filosofia
é, antes de mais nada, a busca por uma essência verdadeira. A filosofia para Pitágoras é quase uma salvação, e ainda é, de certa maneira. Se parar para analisar que a gente usa a filosofia para angústia, para resolver problemas, ética, ou seja, ainda é um tipo de religião sem Deus, vamos dizer assim, né? Filosofia é um processo onde a gente tenta se salvar de algumas dúvidas, de alguma coisa através da racionalidade. E Pitágoras vai desenvolver a primeira teoria ética, que de certa maneira vai fazer reflexões que são feitas a partir do orfismo, que é a religião grega, né? São feitas a partir do orfismo, religião grega, e vão tentar mostrar um homem, o ser humano em geral, como aquele que busca uma pureza. Isso mesmo, cara. Uma pureza, virtudes, o bem, ele vai falar de bem e mal, corpo. O nosso corpo não é uma coisa boa para Pitágoras, porque o nosso corpo ele deseja, ele quer um monte de coisa. Se for ir pelo seu corpo, você pode chegar a cometer crimes, ou a ter uma vida muito ruim. Então não siga seu corpo. Não siga seu corpo. Você tem que seguir o que então, professor? As emoções? De maneira nenhuma, essas emoções também são muito inconstantes. E se a gente seguir nossas emoções, a gente vai acabar se dando mal. O que eu tenho que seguir então, professor? Racionalidade. Quanto mais racional, mais ético você é. É isso que Pitágoras vai dizer, beleza? Eu peguei uma frase do Pitágoras aqui, que ele diz basicamente o seguinte: a natureza intelectual é superior à natureza sensual. Olha o que ele está falando. A natureza intelectual é superior à natureza sensual, sendo a melhor vida a vida dedicada à disciplina mental. Sendo a melhor vida a vida dedicada à disciplina mental. Quanto mais a pessoa é racional, quanto mais ela usa a razão, mais ela vai conseguir ser ética, tá? Até hoje a gente fala isso, não usa, cara, não seja tão emocional, não seja tenha tanta raiva, seja mais racional, para, respira, pensa, que você vai ser mais ético. Você vê que essa é a ideia de que a razão e a emoção estão em briga, e quanto mais o homem está perto da sua racionalidade, mais ético ele vai ser, beleza? Esse é só para dar um exemplo da ética nascendo aí. Mas Pitágoras, apesar de ser o primeiro a falar de que quanto mais racional a gente for, mais a gente vai, de alguma maneira, ser pessoas mais éticas. Pitágoras nunca falou de ética com esse nome. Nunca falou. Então Pitágoras ainda não é um cara que vai discutir valores, como a gente pensa a ética. Talvez os primeiros caras a fazer isso são os sofistas. Só que os sofistas, cara, os primeiros caras são fanfarrões, cara. São os primeiros a falar de ética, e ao mesmo tempo os sofistas são caras que têm noção de ética totalmente distorcida. Como você pode ver ali, ó, relativismo sofista, tá? Uma ética da convenção. Quem são os sofistas? Filósofos gregos antigos, antes de Sócrates, a maioria deles, são filósofos que acreditavam que o homem que cria a ética, então a ética é relativa. Cada um tem a sua ética e a sua moral. Entende? Não existe nada, não existe valores absolutos, tudo é relativo. Eles vão dizer assim, ó, não existe normas nem verdades universais válidas, tá? Não existe nenhuma verdade nem erro. E as normas, por serem humanas, são transitórias, ou seja, é tudo relativo para esses caras. Tudo é relativo. Eles vão, olha, tem até um exemplo muito bacana que um sofista dá, Protágoras, que ele diz assim, ó, imagine que no Egito nós temos 22 graus. Chega um cara assim, ó, lá da Alemanha, lá da Suécia, cara. Né, lá da Suécia. Esse cara chega e fala, pô, primavera, 22 graus aqui. Ele chega no Egito, tá? 22 graus. Esse cara vai achar o quê? Que esses 22 graus estão quentes, tá? Primavera, o suíço vai dizer, nossa, em plena primavera, 22 graus, tá quente aqui, tá muito quente. Na Suécia, nossa, ia tá muito frio. Então, 22 graus tá quente. No mesmo momento, chega um cara, tá? No Egito, lá de, sei lá, da parte do deserto do Saara. Esse cara chega, meu amigo, e fala 22 graus, nossa, tá muito
tá frio. 22 graus para mim faz 40 graus lá, então para mim eu cheguei na cidade aqui, tá frio 22 graus. Aí o Protágoras vai dizer, qual dos dois está certo? Qual dos dois? Aquele que fala que tá frio ou aquele que fala que tá quente? Olha, professor, depende. Cada um... Ah, então é relativo. É, exatamente. Os caras vão dizer, você tá entendendo? Qual dos dois estão certos? Os dois, cara. É tudo relativo, cada um tem uma maneira de ver a coisa, você está entendendo? Então eles vão dizer assim, ó, eles vão dizer que a ética relativa, vão ensinar, os sofistas são famosos porque eles cobravam pelas aulas dele e eles eram os primeiros advogados. E como que os sofistas faziam? Simplesmente eles defendiam a pessoa, se a outra pessoa pagava mais eles iam defender a outra pessoa. No meio do julgamento, porque eles diziam, não, você tem suas razões, ele tem a dele, cada um tem sua visão, as coisas são relativas, nenhum dos dois estão realmente certos ou errados, as coisas são relativas, você está entendendo? É tudo relativo. O homem que criou esse negócio de verdade, essas coisas, é tudo relativo, é isso que os sofistas vão dizer. A gente tem aqui uma frase, né, de Protágoras, o homem é a medida de todas as coisas, das coisas que são, das coisas que não são, das coisas que são enquanto são e das coisas que não são enquanto não são. O que ele está dizendo? O homem é a medida de todas as coisas. Então, cada homem tem uma medida, cada pessoa tem uma maneira de ver e cada um tem a sua verdade. É isso que ele está dizendo. Tudo é relativo. Você vê que nós caímos numa ideia aqui muito comum hoje em dia, né? Esse relativismo ético, essa ideia de que, né, não, as coisas são relativas, depende da situação. É tudo relativo, não existe uma verdade, é tudo relativo. E se não fosse esse cara que a gente vai conhecer agora, talvez a gente caísse nessa. Talvez a gente entrasse nessa onda de que realmente tudo é relativo. Beleza? A gente viu os